capítulo 5 da carta de Tiago, versículo 7, nós vamos ler até o versículo 12. E quem encontrou, diga amém. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E amém. Bom, nós vamos relembrar nossas últimas reflexões na carta de Tiago, para que nós possamos prosseguir. Essa sessão que nós iniciamos começou no 4, capítulo 13. Naquele dia, naquele momento, Tiago tinha um público genérico. Por isso ele usava apenas o vós. Vós, isso, vós sois, vós aquele. Quando chegou no capítulo 5, então Tiago tinha um público-alvo. Ele se direcionou diretamente aos ricos e aos poderosos. Vós, os ricos. E trouxe todas as confrontações da parte de Deus para tocar o coração daquelas pessoas que eram ricos e que, por vezes, confiavam mais nas suas riquezas do que em si mesmo. De repente, quando Tiago chega hoje, ainda no capítulo 5, nessa segunda parte, ele tem um alvo também. Mas o alvo de Tiago agora são os irmãos. Então Tiago agora volta a ser o pastor. Parece que pelo momento que nós estávamos nos capítulos anteriores, Tiago parecia mais um profeta do Antigo Testamento. Com ousadia, com intrepidez, falando muito duro, com palavras bem confrontadoras. Mas agora Tiago chama assim: meus irmãos, vós irmãos, eu tenho uma coisa muito importante para vocês. Olha, não sejam afobados, ou seja, não estejam desatentos, perseverem e aguardem com paciência a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vinda de Cristo aí, lá no termo teológico, originalmente é parousia. Parousia é um termo teológico dos mais eminentes da Bíblia Sagrada. E ela inicialmente tinha o significado da visita de um monarca a uma das terras onde estava sob seu comando. Depois se tornou um pouco genérica. Poderia ser também a visita de qualquer pessoa ou de alguém em determinados pontos. Mas desde o Novo Testamento, essa expressão vem sendo usada pelos apóstolos, especialmente Pedro, Paulo, como o momento da chegada do Senhor Jesus, com todo o poder e com toda a glória. Então, Tiago está agora fazendo mais um alerta à parousia, dizendo: o Senhor virá. E olha, quando nós falamos na vinda do Senhor, nós precisamos ter algumas observações importantes. Parece que muita gente se confunde, porque o tempo vai demorando, vai passando, e a parousia para eles, naquele tempo, era iminente. Eles contavam naquele momento: Jesus está voltando agora, Ele vai chegar agora. Nós estamos esperando Jesus para esse momento, são os últimos dias. E muitas pessoas tiveram esses equívocos e pensaram com toda certeza que o Senhor estava voltando. E aí isso não diminui o poder da Escritura. Eu sempre costumo dizer que o Senhor deu tempo para mim, deu tempo para você. Deu tempo para muitas pessoas se arrependerem, porque o Senhor é longânimo, misericordioso e tem interesse que todos cheguem até a sua presença. Agora, na nossa reflexão de hoje, e é bem cabível, porque nós estamos refletindo o ano inteiro sobre esse assunto a partir de agora, e vamos falar sempre sobre a parousia, sempre sobre a vinda do Senhor Jesus. E o ponto de Tiago hoje é: como eu devo esperar
a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos intitulando hoje Aguardando a Vinda do Senhor. Como nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus? Porque o Senhor não veio no período em que muitos dos homens, pais da igreja, muitos homens lá no início da Bíblia Sagrada, tinham toda a certeza que Jesus viria e ele não veio. E isso não diminuiu o poder das Escrituras. Eu continuo esperando, eu continuo cheio de esperança, e eu sei que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E nós estamos esperando por Ele. E é por isso que nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. E nós vamos refletir de três maneiras, como sempre a gente faz, para facilitar nossa reflexão. A primeira coisa, devemos esperar o Senhor com perseverança e paciência. Essas duas palavras aqui são muito importantes. E perseverar na vinda, ou seja, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas. Nós vimos a última reflexão falando sobre os ricos, a opressão, a perseguição. Alguns irmãos se queixam uns dos outros e se queixam dos próprios irmãos, dentro das próprias famílias, mas o Senhor Jesus nos orientou a perseverar com firmeza, com convicção, e Tiago está chamando a atenção de todos nós. Vamos perseverar até o dia da vinda do Senhor e vamos perseverar com paciência. Então, no segundo momento, nós devemos esperar sem queixas, sem murmurações. Murmuração é uma tendência natural do ser humano. Quando nós somos apertados, quando nós estamos em algumas dificuldades, a nossa primeira tendência é dizer: não aguento isso, não suporto mais isso, não sei porque está acontecendo aquilo, eu estou aqui há tanto tempo servindo o Senhor e não resolve nada. E aí então nós começamos a nos queixar. Essa expressão, às vezes, lá no contexto da Escritura, tem assim, às vezes uma tradução por murmúrio, por ressentimento, por uma coisa assim que você não está falando diretamente, mas tem uma coisa assim: eu já estou meio desanimado, porque que isso não acontece logo, etc e tal. E aí então, no terceiro item, e é claro que nós ordenamos aqui desta maneira para facilitar a compreensão, nós vamos ver os exemplos que Paulo nos deu, que o texto de Tiago nos deu, para falar sobre a vinda de Cristo. Como nós devemos seguir os exemplos de homens de Deus, começando pelo lavrador, pelos profetas, por todos aqueles que foram fiéis ao Senhor e esperaram pacientemente pela vinda do Senhor. Agora deixa eu falar uma coisa sobre essa questão de esperar a vinda do Senhor. Você sabia de uma coisa? Ninguém de nós, nenhum de nós, podemos apressar a vinda do Senhor. Ninguém apressa o reino de Deus, porque tudo está dentro do seu controle. Ele é o domínio de tudo, e Ele tem o controle de tudo, e tudo depende somente, exclusivamente dEle. Eu não posso fazer nada. Claro que de vez em quando nas conferências missionárias, e eu já falei isso algumas vezes, no afã de um desejo, né? Às vezes as pessoas até põem um tema, já houve até tema de conferências missionárias em alguns lugares, dizendo assim: apressando o reino de Deus, porque nós ficamos com aquela compreensão de que nós temos que fazer isso, porque o Senhor vai voltar por causa disso. Olha, é bom que você se apegue ao contexto geral da Escritura, e você sabe que ninguém pode apressar a vinda do Senhor Jesus. Eu vou ler algumas coisas. Inácio, Policarpo, Irineu e Justino presumiu que Jesus fosse voltar exatamente nos dias que eles estavam vivendo. Eu, particularmente, aqui ouvi várias vezes, e muitos irmãos devem ter ouvido, o pastor Armando Cohen, um grande escatologista do nosso contexto. Ele ministrava sempre aqui na igreja, foi praticamente o fundador dessa igreja e de várias outras aqui no DF, foi nosso principal conselheiro, e ele dizia com todas as certezas, com os cabelos bem branquinhos, aos 80 anos de idade, dizendo assim: irmãos, vocês podem ter certeza, eu não vou morrer, o Senhor Jesus vai voltar muito antes disso, eu estou pronto para subir, eu estou preparando Jesus para agora. E ele usava a expressão: Jesus não está às portas, não, ele está na porta. E isso era tão convicto, era tão profundo, que todos nós, claro, nos sentimos impactados com essa visão. Mas tem mais de 20 anos que ele partiu para o Senhor, e isso não aconteceu. Isso é motivo de desanimar? Não, eu continuo esperando por ele. Porque os dias para o Senhor não são as mesmas coisas que para nós. Então, é preciso que nós tenhamos essa convicção. Olha, foi feito um artigo muito infeliz aí pela revista Palavra da Vida, sobre alinhamento dos planetas. Depois que esse artigo saiu, publicado na revista, produziu uma longa série de artigos e livros precipitados sobre o assunto. Eu vou citar aqui muitas coisas. Hipólito, por exemplo, marcou a volta de Jesus para o ano 500. Isso no terceiro século. Nova data foi remarcada para o ano 1000. Ana Batista Hoffmann marcou para 1533. E William Miller declarou que seria de 1843. E
Depois, corrigiram para 20/10/1844. E tudo que surgiu foi o Adventismo do sétimo dia. Sem encontrar com as Testemunhas de Jeová, que com muita obsessão marcaram para 1914. Depois corrigiram para 1975. E depois, na sua revista Despertai, declarou a seguinte expressão: depois que toda a geração que viu o acontecimento do dia de 1914 partirem, então todos sumirão. Ora, 1914 já tem 103 anos. Quem está vivo dessa época? Quantas pessoas ainda vivem de 1914 para cá? E se vivem, quantas delas ainda estarão vivas daqui a 10 anos ou 20 anos? Então não adianta marcar a vinda de Cristo. O Senhor Jesus não nos deu essa prerrogativa. Ele não nos ensinou a adivinhar. Ele disse que quer de nós a fidelidade. Ele quer a perseverança, Ele quer a paciência. Não importa se é nesse século, se é no século que vem. Não importa se é esse ano, se é no próximo ano. Não importa quando Ele chegar. O importante é que todos nós devemos esperar firme no Senhor, aguardar a sua vida, obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos, ser fiel à sua vontade, porque Ele certamente virá buscar a sua igreja. Mas nós não estamos autorizados a marcar a data. No entanto, o Tiago está nos dizendo hoje: irmãos, olha, não importa quem marcou, quem deixou de marcar, quem disse, quem se frustrou, e quantas frustrações aconteceram, e vão acontecer ainda mais se as pessoas continuarem com essa mesma empolgação, tentando adivinhar o dia da vinda de Cristo. Mas olha, não precisa fazer isso. Basta tão somente você ficar esperando pelo Senhor. E aí tem uma outra advertência. Ele diz que nós devemos esperar sabendo que haverá sofrimento. Isso é muito significativo. Você, por exemplo, esperar, porque sofrimento é uma coisa que tira você da sua base. Você está angustiado e diz assim: não, não vou aguentar isso aqui não. Tiago usou uma palavra interessante lá no grego. A palavra é macrotímia. Macro é de grande e tímia de disposição. Então vem assim: grande disposição. Ou seja, você está sendo apertado, você está sendo atribulado, você está sofrendo angústia, você está sofrendo tribulação, você está passando por privações, você está sendo perseguido. Nós não estamos vivendo isso no Brasil, mas muitos dos nossos irmãos estão vivendo isso pelo mundo afora. O contexto missionário conta isso. Muitos dos nossos irmãos foram queimados vivos, foram cerrados ao meio, muitos deles foram perseguidos, e eles precisavam de uma coisa: permanecer firme no Senhor. Eles tinham que ter macrotímia, eles tinham que ter grande disposição para insistir, para perseverar, para não desistir, sabendo que o Senhor certamente haveria de recompensar aquele que é fiel. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você pode se empolgar com todos os seus projetos. Você pode trabalhar com todas as suas previsões. Você pode investir em todos os seus negócios. Você pode correr atrás de tudo, porque você precisa fazer isso mesmo. No seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério. Você precisa investir em tudo que você quiser na vida. Você pode construir, edificar e se preparar para viver a vida melhor possível aqui nessa terra. Mas você tem que saber de uma coisa: a qualquer momento o Senhor vai buscar a sua igreja e levar para o céu. Naturalmente, se você quiser ficar com as coisas terrenas que você adquiriu, você pode. Se você não quiser subir, também você não é obrigado. O Senhor trabalha apenas com aqueles que estão dispostos aí. Se você preferir o prédio, se você preferir os seus carros, os seus negócios, a sua conta bancária, tudo bem. Mas aqueles que estão aguardando pelo Senhor, desprendido das coisas materiais, com certeza desfrutarão das glórias celestiais que o Senhor reservou para todos aqueles que o amam. Então é preciso que nós perseveremos. O texto sagrado está dizendo assim: meus irmãos, perseverem. E aí eu acho que quando alguém diz assim: insista, meu irmão, espera, você já sabe muito bem o que é a palavra que vem logo depois do espera. Você não está disposto a esperar, e alguém bate no seu ombro e diz assim: paciência, rapaz, calma, fica calmo que vai vir, vai acontecer. Nós cantamos os hinos, né? Nós ouvimos os dois garotos cantar aqui, uma maravilha, no começo do culto, né? Sobre o louvor de Paulo e Silas. Insista, persevere, vamos ser fiel. Vimos a Débora cantar: não vamos desistir, nós precisamos ir até o fim. Eu sei que é difícil, eu sei que as coisas estão atribulando a cada dia mais, eu sei que todas as coisas estão caminhando mais para mim desistir do que para mim perseverar.
Mas a macrotímia é necessária. Disposição de esperar. Disposição de aguardar a vinda do Senhor, nosso Deus, nosso Jesus, que certamente virá para buscar a sua igreja. E Ele está às portas, irmãos. Ele está às portas. E você diz assim, eu não vou ficar confiando, porque pelo que você já falou aí, desde Policarpo, desde Justino, desde o pastor Cohen e tantos outros que já disseram que viram, não veio. Então certamente pode demorar mais uns 50 anos. Mas o Senhor Jesus não nos deixou com essa prerrogativa. Ele não nos deu esse tipo de instrução. O que Tiago está dizendo aqui, o que a Escritura Sagrada nos diz a todo tempo, é o seguinte: a vinda do Senhor é iminente. Ele diz assim, virá no momento em que você não espera, vai acontecer naquele dia que você não conta, quando você estiver displicente, quando você estiver pensando que não vai acontecer nada, como as 10 virgens estavam todas tosquenejando, todas elas estavam cochilando, como hoje, a igreja inteira está muito despercebida nesse assunto, ninguém está ligando para isso, todo mundo está certo de que o mundo vai percorrer dezenas ou centenas de anos, está todo mundo investindo nos seus negócios, glória a Deus por isso, continue, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é profético, isso é a Escritura Sagrada que está dizendo, você pode fazer todos os planos que você quiser, mas o plano de Deus, você não tem acesso, você não conhece a vontade de Deus, e Ele pode enviar Jesus Cristo ainda hoje. Nós esperamos para hoje, nós esperamos para agora. Tudo que você tiver que fazer de bom, faça agora. Se você tiver que se arrepender dos seus pecados, faça agora. Se você tiver que dar um abraço na sua mãe, dê um abraço agora. Se você tiver que dar um abraço no seu pai, no seu cônjuge, no seu irmão, se você tiver que se reconciliar com o seu vizinho, se você tiver que fazer alguma coisa de bom na sua vida, faça enquanto é tempo, porque você não tem certeza se o Senhor não virá essa noite, se o Senhor não virá antes que esse culto acabe hoje. Ele está certo, nós estamos certos, porque a palavra de Deus não mente, e o Senhor está dizendo, meus irmãos, é o que Tiago está dizendo, tenham perseverança, e tenham paciência, tenham grande disposição de esperar, porque o Senhor virá com sofrimento ou sem sofrimento, com luta ou sem luta, com prova ou sem prova, mas Ele virá. E o sofrimento torna difícil a perseverança. Quem não pode? Quem é que não acha que é difícil a perseverança? Quando você está, que alguém precisa bater no seu ombro, você vai lá na rua e, irmãos, até para esperar um ônibus tem que ter perseverança. Você vai lá para o meio da rua, na hora que você chega na parada de ônibus, e aí você senta naquele banquinho lá, e o ônibus não passa. E você passa lá e você olha no relógio, você vai lá para o meio da pista, olha para lá, olha para cá, meu Deus, acho que quebrou o ônibus, não vem mais. Não, porque você não tem paciência, você não foi programado para ficar esperando, não. Você parece que foi programado para estar em dinâmica, agindo o tempo todo, mas o Senhor nos ensinou, Ele nos alertou, é preciso ter paciência para esperar, porque te abate a minha alma, né? Confia e descansa, espera, na hora certa, o Senhor virá. Devemos seguir os melhores. Devemos esperar sem queixas e murmurações. Como é fácil a tendência do ser humano de reclamar. Murmuração é uma coisa que faz parte. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque toda murmuração é passiva de juízo. Quando você começa a se queixar, e às vezes tem irmãos que se queixam da vida do outro. Ele às vezes para de se preocupar com a vida dele, para se queixar e se preocupar com a vida do outro. Falar mal da vida do outro, reclamar da vida do outro, e ficar colocando grilos, né, na vida do outro. E não está preocupado com a sua própria. Não está interessado na sua santidade. Parece que está mais interessado na santidade do outro, ao invés de se preocupar com a sua. E quando as coisas não andam exatamente como ele quer, então ele começa a murmurar. Como lá no Antigo Testamento, os irmãos murmuravam. E murmuravam de coisas assim tão boas. Você pode imaginar, tudo bem, você pode imaginar o seguinte. Eles estão no deserto. E você sabe que eles murmuraram do pão.
O maná que descia do céu. No primeiro dia que chegou o maná, eles fizeram uma festa. Era uma coisa extraordinária. Foi o maior de todos os milagres. Eles estavam famintos no deserto e Deus fez chover o maná. E uma coisa impressionante, entra para a tua tenda. Pode passar lá a sua portinha, fecha a tua tenda. Dorme à noite bem sossegada. Amanhã de madrugada, antes que o sol nasça, eu vou fazer chover pão do céu. Tu pode imaginar um milagre desse tamanho? Quando eles acordaram de manhã, era tudo maravilhoso. Eles puderam se fartar à vontade. Mas o tempo foi passando. E aí maná de segunda a domingo. De janeiro a dezembro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eles começaram a dizer que o maná era maldito. Mas o milagre era o mesmo. Todo dia tinha que acontecer um milagre. Todo dia que tinha que acontecer uma coisa extraordinária. Todo dia o Senhor tinha que estender a sua mão. Porque no deserto é lugar difícil. No deserto não tem açougue, não tem padaria, não tem mercado, não tem recurso, não tem plantação, não tem birô de cachorro quente. No deserto não tem o que comer. No deserto só tem uma maneira de viver: o milagre. Quantas vezes na nossa vida, tanto a nossa vida cristã como a nossa vida material, ela precisa de milagre todo dia. E eu vou dizer uma coisa sem medo de errar: na minha vida e na sua vida acontece milagre todo dia. Mas nós reclamamos do milagre. Nós reclamamos do pão que comemos. Nós reclamamos das bênçãos que o Senhor nos dá. Nós reclamamos do emprego que nós pedimos a Deus em oração. E o Senhor estendeu a sua mão, pedimos um ciclo de oração. Passamos aqui 6h30. Estou desempregado, irmão, ora por mim, socorre, me ajuda. Os irmãos oram e depois você reclama do emprego. Reclama do carro. O carro que você pediu, meu irmão. Estou numa luta, estou numa prova, andando a pé. Preciso de um carrinho para ir para a igreja. Quando o carrinho chega, você nem vem para a igreja e ainda reclama. Porque o carro não presta. Porque o carro é velho. Porque o emprego é isso, porque nós temos a tendência de reclamar. Mas Tiago diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. O juiz está à porta. Quem se queixa, quem julga, vai ser julgado. E se você começar com queixa, com certeza você vai ser julgado como foram julgados os nossos irmãos lá no passado, no Antigo Testamento. É preciso que você esteja consciente de que o Senhor é o verdadeiro juiz e é Ele quem tem todo o controle. Toda murmuração é passiva de juízo. E é exatamente por esse motivo da tribulação, é exatamente por causa da luta que você passa, que a palavra de Deus pede a você paciência e perseverança. É por causa da tribulação, da prova, que você precisa da macrotímia, disposição para perseverar. Grande disposição. E aí o Tiago, nosso irmão, nos deu exemplos. Ele começou com o exemplo do lavrador. Olha, o lavrador chega lá na terra e coloca a semente. E na semana seguinte ele está lá. E aí? Como é? Vai brotar ou não vai? Vai ficar esperando aí ou não? O que é isso? Que demora é essa? É assim? Não. Ele depende da chuva. Ele depende da chuva serôdia e depois da temporã. Não sei se vocês se lembram aqui, por exemplo, no Distrito Federal. Nós temos aqui os 3 primeiros meses, assim, junho, julho, agosto, sem chuva, e aquela seca terrível, e nada acontece, a umidade cai às vezes abaixo de 20%, e ficamos todos desesperados: meu Deus do céu, não vai chover, os reservatórios de água vão abaixo. Aí quando chega lá perto da primavera, acontece uma chuva, torrencial geralmente. Antigamente, eles chamavam essa chuva aqui de chuva do caju. Que era, se não chovesse, nessa chuva não tinha caju. Não tinha flor do caju. É a chuva da primavera. A terra ganha umidade. E o lavrador aproveita e vai e planta a sua semente. Glória a Deus. Chegou a umidade, chegou a chuva, planta a semente. Agora, o que ele faz? Espera. Não está no controle dele, querido. Ele não tem poder de resolver. Ele não pode fazer a terra brotar mais rápido. Ele não tem o poder de fazer: vamos depressa, trabalha, produz. Ele não pode colher antes do tempo.
O reino de Deus é exatamente assim. E a vinda de Cristo é exatamente assim. Você só faz o seu papel. No reino de Deus, o trabalho que você faz, até o nosso ministério. Às vezes nós queremos resolver as coisas. Nós queremos que aconteça do nosso jeito. Que faça tudo agora. Mas você não pode fazer com que isso aconteça no seu tempo. Tudo está no tempo, no controle de Deus. Não depende de você. Depende de Deus. A única coisa que você pode fazer é semear. Você está semeando? Porque se você não semear, você não vai colher. Se você não fizer a sua parte, o lavrador fez a sua parte. Ele esperou a chuva chegar. E quando a chuva veio, então o fruto veio. E na hora certa, ele foi colher. O lavrador é o exemplo daquele que sabe esperar. Aí você pode dizer assim, mas ninguém estava atacando o lavrador. Ninguém estava falando da vida dele. Ninguém estava jogando pedra nele. Foi só ele plantar e depois ficar lá esperando, orando, pedindo, Senhor, me ajuda, faz brotar alguma coisa aí, faz a chuva cair. Mas pior é o cristão. O cristão é alguém pisando nos nossos calos, alguém jogando pedra, alguém tentando matar, alguém falando mal da vida alheia e tal, etc, etc. Aí Tiago usa os profetas. Eu poderia mencionar tantos deles. Jeremias foi perseguido, açoitado, jogado no calabouço. Elias foi perseguido por Jezabel e foi preso e foi perseguido de todas as formas. Amós foi perseguido pelo seu líder. Até o João Batista, no contexto de Jesus Cristo, perdeu a sua cabeça. Quantos dos profetas do Novo Testamento, do Velho Testamento, não foram perseguidos, não foram atacados, não foram maltratados, mas eles não desistiram. Eles continuaram firmes no Senhor. Você está certo de uma coisa, irmãos. Você precisa estar certo de uma coisa. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Ele não vai levar quem desistiu. Ele não vai levar quem parou de esperar. Ele não vai levar quem saiu do posto. Ele não vai levar quem pulou do barco no meio do mar. Ele vai buscar aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar vai ter um encontro com o Senhor na nuvem. E será eternamente companheiro do Senhor na glória celestial. E Ele está perto de voltar. É você que tem que crer nisso. Acreditar nessa palavra. E simplesmente aguardar a sua vinda. Porque a sua vinda é certa. Mas eles precisam, todos nós precisamos perseverar. Tem prova, tem luta, tem dor, tem sofrimento? Tem. Mas espera nele. Persevera. Os profetas perseveraram. E o exemplo deles aqui é para isso. Eles enfrentaram a adversidade. Eles foram perseguidos pelas pessoas, suas palavras não foram cridas. Jeremias estava pregando e os profetas falsos pregando do outro lado. E ele dizia, não creiam na palavra desses profetas, porque eles são mentirosos, e o Senhor está dizendo que vai puni-los. Mas eles insistiam e diziam, não, você que é o mentiroso, e nós vamos matá-lo, vamos prendê-lo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas ele continuou firme no Senhor. E ainda tem um exemplo. Tiago resolveu usar o exemplo de Jó. E eu achei interessante porque Jó, de certa forma, aqui foi juntado aos profetas. Foi colocado aqui no coro junto com os profetas. Como sendo um tal profeta. Porque o profeta, parece que a gente tem a impressão do profeta sendo uma pessoa de ação. E Jó foi só uma pessoa que esperou, que chorou, que passou tribulações. Algumas pessoas até dizem assim, mas Jó simplesmente... Não foi bem assim. O servo Jó foi juntado aos profetas, porque muitas pessoas pensam que ser sofredor é preciso sofrer calado. Pode ler o livro de Jó que você vai descobrir uma coisa. Que Jó reclamou, sim. Jó pregou o seu sofrimento, sim. Chorou.
Ah, Senhor, isso está doendo, eu não aguento, porque o Senhor não me matou, porque o Senhor não me esmagou, porque o Senhor deixou eu nascer, por que uma pedra não caiu na minha cabeça e não me esmagou de uma vez por todas, por que a minha mãe não me perdeu no parto, por que aconteceu isso? Ele sofreu, mas ele não blasfemou contra Deus. Quando sua esposa tentou coagi-lo ou pressioná-lo para que ele blasfemasse contra Deus e até se suicidasse, ele disse: não, mulher, você é louca. Não posso fazer uma coisa dessa, recebi o bem de Deus e também vou receber o mal, tudo é dele, a vontade é dele. E o fato de ele ter reclamado, chorado e sentido dor e contado o seu sofrimento, não quer dizer que ele agora tinha que sofrer sem dizer uma única palavra, não. Porque o texto lá do capítulo 2, versículo 9 e 10, diz exatamente o contrário. O texto termina dizendo assim: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Você pode chorar. Sabe qual é a ideia de hoje? A ideia de hoje é que as pessoas, quando começam a sofrer, quando começam a passar por tribulação, eles vão para a oração e eles começam a dizer: eu vou declarar, eu conheci um irmão que dizia assim: eu vou botar Jesus na parede. Vou botar ele na parede, ou dar a benção ou dar a benção. Só tem duas opções. Eu vou fazer isso, eu vou confrontar, eu vou fazer, eu declaro, eu tomo posse, e ele vai ter que fazer, porque a palavra dele prometeu. Ah, meu irmão, isso não funciona. Deus só faz o que ele quer, a vontade é dele. Você não tem poder de decidir nada para ele, você não pode mandar nele, você não pode exigir nada dele. A única coisa que você pode fazer é fazer como Jó. Jó chorou. Jó sentiu a dor. Jó se angustiou: Senhor, o Senhor deixou, o Senhor podia não ter deixado, o Senhor devia ter deixado eu morrer no parto, o Senhor poderia ter deixado, eu não devia ter nem nascido, eu queria que o dia que eu nasci fosse amaldiçoado, nunca mais existisse. Senhor, eu queria que o Senhor te deixasse cair uma laje, uma pedra na minha cabeça, me esmagasse, como uma barata, como um inseto qualquer. Eu não queria estar aqui, por que o Senhor deixou? Quem não passa por um sofrimento como aquele, que vai ficar caladinho, simplesmente sem abrir a boca? Não. Ele contou o seu sofrimento, mas ele não deixou de entender a vontade. Mas é Deus quem decide, é Deus quem manda, a vontade é dele, a glória é dele, é ele que quer, eu faço o que ele quer. A mulher pode pedir o que quiser, mas eu vou dizer uma coisa: eu recebi o bem de Deus, então eu recebo o mal também. Deus me deu tudo que eu tenho, então eu glorifico a ele pelo que eu tenho. E se ele me tomar tudo, é dele mesmo, ele pode levar para onde ele quiser, mas ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos aqui um grande desafio para a igreja. Eu achei muito interessante que nós refletíssemos, e eu acredito que lá na nossa reunião saiu essa ideia de falar sobre a vinda de Cristo durante o ano inteiro. Eu creio que com um propósito muito especial. A cada dia que eu olho no contexto geral da Escritura, e no contexto geral das nossas vidas, o que acontece hoje no nosso planeta, eu percebo que muito mais pessoas estão se tornando displicentes e descuidadas e despreocupando com a vinda de Cristo. Não são mais comuns as pregações voltadas para o tema. A igreja não está mais preocupada com essa situação, ninguém fala mais disso. Os crentes estão cada vez mais correndo atrás. Se você olhar para essas campanhas que acontecem, por exemplo, nas televisões, as pessoas estão correndo atrás de sucesso, de bênção, de propriedades terrenas, de adquirir isso, de tomar posse daquilo, de enriquecer, de fazer, de crescer, de ter isso, aquilo, outro. Ministérios profícuos e tal coisa, e com todas as riquezas necessárias. Ninguém está pensando que o Senhor pode voltar essa noite. Ninguém parou para pensar que pode ouvir hoje aquela frase que aquele homem inércio ouviu: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está atento para que o Senhor volte a essa noite. Nós precisamos confrontar sobre isso. Nós temos um grande desafio pela frente. O Senhor Jesus voltará em breve, e eu e você precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Aconteça o que acontecer, nós haveremos de permanecer na sua presença. Então, para que isso aconteça, eu devo esperar com perseverança e paciência. Eu devo esperar sem queixa, sem murmuração, sem reclamar da vida ou dos outros. Eu devo seguir os melhores exemplos, porque parece que nós gostamos de seguir maus exemplos.
Nós somos especialistas nos maus exemplos. Ah, fulano fez, eu também posso. Ah, eu vi fulano de tal que é isso, que é aquilo, o outro está fazendo, eu também posso. Mas olha só o exemplo que Tiago buscou. Profetas e Jó. Tu quer seguir o exemplo deles? Os exemplos que podem ser seguidos. Porque Tiago vai concluir o nosso argumento de hoje com uma das coisas muito interessantes. Devemos também, meus irmãos, ser exemplo na palavra. Antigamente, mesmo naquele contexto de Jesus, era comum as pessoas buscarem avalistas, santos, coisas sagradas, poderosas, maravilhosas, para avalizarem suas palavras. Isso significa que se eu mentir, posso contar a mentira que eu quiser. Mas se eu falar, juro por Deus, juro pelo que é mais sagrado, como antigamente no catolicismo dizia assim, juro pela imagem do Senhor, juro pela santa, não sei das contas, pela Nossa Senhora, não sei das contas. Então pegava tudo quanto era sagrado para poder avalizar a sua palavra. Quando você olha para a vida de Tiago, e Tiago está corroborando e perfeitamente endossando e buscando informações do Sermão da Montanha, porque Jesus também no seu Sermão da Montanha foi enfático nesse assunto, dizendo, você não precisa de avalista para as suas palavras. Você pode esperar a vinda do Senhor Jesus falando a verdade. E sabe qual é o mais perfeito avalista das suas palavras? É a sua lisura. É o que você tem que construir ao longo de sua vida. É o que as pessoas precisam acreditar na sua pessoa. É o que as pessoas vão ver. Às vezes não acontece de uma noite para o dia, mas as pessoas vão dizer assim, não, pode acreditar, pode confiar na palavra do fulano, do ciclano, porque ele é servo de Deus, ele é fiel, e a palavra dele é sim ou não. Tiago diz assim, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Porque se você fizer diferente disso, será julgado. Será julgado. Querido, você está esperando por Jesus? Você está empolgado com o decorrer do ano? 2017 está aí, cheio de novidades, cheio de planos, cheio de projetos. Mas você espera por Jesus? Não estou querendo sacrificar os seus projetos. Não estou querendo crucificar os seus planos, os seus ideais. Não estou querendo que você desista de trabalhar, de fazer alguma coisa. Não estou aqui para adivinhar a vida de Cristo, como já foram feitos muitos citados aqui. Estou aqui para dizer o seguinte, continue servindo, continue orando, continue pregando, continue vivendo, continue trabalhando, mas continue esperando pelo Senhor, porque Ele vem. E Ele está às portas. E para esperar pelo Senhor, você precisa fazer com paciência, com perseverança, sem queixas e murmurações, e mantendo a sua palavra sim ou não, seguindo os melhores exemplos dos homens fiéis. Amém? Por acaso tem nessa noite alguma pessoa que ainda não está esperando por Jesus e quer entrar na fila? Se você ainda não está certo de que espera pelo Senhor, está pronto para receber o Senhor, e você quer ficar pronto hoje, você pode fazer isso com uma coisa simples, declarando, confessando a Cristo como Senhor da sua vida. Agora é a hora daquele que não é crente, daquele que está desviado, daquele que desistiu de seguir o Senhor, daquele que não está andando bem com o Senhor, daquele que não está sendo fiel nos seus princípios. Volte para Jesus, entregue sua vida para Ele nessa noite. Se você quer entregar sua vida para Jesus essa noite, faça este sinal com a mão, para nós orarmos juntos. Onde está a primeira pessoa? Faz assim com a mão. Nós vamos orar. E aí você vai dizer também, como todos nós, eu também estou esperando o Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão Anacleto, ajude por favor. A igreja pode ficar em pé nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe a todos os irmãos.